Opa, professor, tudo bem? Vou falar um pouco sobre o projeto de recuperação em Machine Learning. Então, eu resolvi utilizar diabetes como meu conjunto de dados e a ideia principal foi prever a progressão da diabetes nos pacientes. Então, quais os fatores influenciam mais no desenvolvimento da doença, né? Aqui na minha análise exploratória, eu observei o comportamento geral das variáveis e para poder gerar gráficos mais precisos e facilitar a visualização de como esses dados eles se distribuem e principalmente se existiriam valores fora do padrão. Aqui ficou perceptível que o nível de triglicerídeos e o índice de massa corporal são fatores principais no desenvolvimento da diabetes. Vou passar rapidamente aqui pelo código. Esses dois gráficos que eu vou passar agora, eles mostram a distribuição das variáveis já dentro do dataset. E eu percebi que as linhas aqui, as curvas ficaram dentro da normalidade, mas a gente também percebeu um pouco de variação. Isso acontece por conta de existirem pacientes que têm condições mais específicas, né? Mas isso foi importante para compreender a diversidade dos dados. Aqui já dentro de modelos, no não supervisionado, eu utilizei o K-means e basicamente ele criou e correlacionou grupos com diferentes níveis de progressão da diabetes. Isso aí foi importante para detectar os perfis clínicos que são semelhantes na parte da visualização lá no Streamlit, que depois eu vou entrar em mais detalhes. Nos modelos supervisionados, foram utilizados dois, regressão linear e random forest. Mas o Random Forest foi mais preciso, apresentou a precisão de 0,6, mas foi realmente o máximo que eu consegui alcançar utilizando esse modelo. Aqui dentro do meu Streamlit, eu tenho exploração e clustering. Essa primeira tabela aqui, basicamente, ela mostra os dados que já estão disponíveis dentro do dataset, mas ela traz umas métricas interessantes, como a média, como o desvio padrão, a máxima, etc. No meu heatmap, que é a matriz de correlação, ele correlaciona as variáveis numéricas do dataset. As cores mais claras indicam, desculpa, a correlação positiva, enquanto as cores mais escuras representam a correlação fraca. Aqui a gente pode perceber, por exemplo, que o índice de massa corporal é um dos grandes fatores para o desenvolvimento da doença, né? Na minha tabela de target, ele correlaciona todos os pacientes. Então, ele ajuda a entender o comportamento geral, né, ele dá um overview melhor sobre os pacientes em si. E aqui a gente percebe que a maioria dos pacientes, eles apresentam um nível médio de progressão da doença, mas a gente vê algumas, outliners, chama, que indicam que existem outros tipos de casos que são atípicos, mas eles também estão presentes dentro dos dados. Aqui no meu clustering, a gente vê a atuação do Camins. E basicamente ele dividiu os pacientes em três grupos com base nas semelhanças que ele pôde encontrar dentro do dataset. E essa tabela aqui, ela mostra a média dos registros por grupo e o nível de gravidade entre eles também. Aqui no boxplot, ele mostra a distribuição do target do alvo em cada cluster. Então, os grupos todos eles têm médias diferentes, ou seja, diferentes níveis de progressão da doença. E a gente observa que os clusters que têm maiores médias, eles representam pacientes, obviamente, com valores de glicemia, por exemplo, mais altos. E os outliers, que seriam os desvios, representam pacientes com valores completamente fora do normal, né? Seriam até os pontos que estão fora da caixa. Então, concluindo aqui, esse projeto ele apresenta de forma completa o processo dessa análise de dados, e isso aplicado ao dataset de diabetes. Então, ele passa por todas as etapas essenciais e essas etapas seriam justamente a coleta e análise dos dados, o agrupamento clínico não supervisionado feito pelo Camins, a predição e a progressão da doença, que seria o meu modelo supervisionado, no qual eu percebi que o Random Forest se desenvolveu melhor. Não achei a acurácia tão alta, mas foi o máximo que consegui chegar, cerca de 60%.
0.6 e a comunicação dos resultados aqui pelo Streamlit. Eu acho que ficou as tabelas ficaram bem explicativas e, de certa forma ficou, simples a compreensão. Então é isso, professor, eu queria agradecer aí, obrigado pela atenção e nos vemos por aí.